Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o grande espaço dos debates, das discussões. Hoje nós temos a oportunidade de trazer pessoas que fizeram e estão fazendo a diferença no nosso estado, seja na economia, no classismo, na política. E hoje, Fernanda, nós vamos mostrar a força da economia goiana. É papo de altíssimo nível com Jair Borges, CEO, fundador do Grupo Valeza. Muito obrigada pela presença. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Tomara que a nossa história inspire alguém, né? É importante ter pessoas que nos copiem e que aprendam com a gente. Pelo menos se tiver a oportunidade de ensinar alguma coisa, já é um bom negócio. E quando a gente fala de Valeza, quando a gente fala de laticínio JL, a gente está falando de quê? São produtos que o consumidor, o goiano, tem familiaridade com eles. Vamos relembrar o que são esses produtos que estão na mesa dos goianos. Hoje a Valeza especializou em queijos e requeijões, né? A gente tem aí muitos produtos, mais de 39 produtos e mais de 200 entre marca própria e marca da Valeza, né? Porque hoje é engraçado, a marca própria não é nossa, né? A gente tem essa ideia de que próprio é nosso, né? Mas a gente tem inscrito na Inspeção Federal mais de 200 SKUs, que a gente fala que na verdade são os produtos individualizados. Então, aquele requeijão cremoso que vai no pão, cedinho, bem quentinho, sai de lá, da sua indústria. Ele pode estar na marca Valeza, ele pode estar na marca do Pão de Açúcar Qualitá, ele pode estar no Carrefour e pode estar no Walmart e em outras que a gente faz de marca própria. Ah, é isso? Então, são vários rótulos para o mesmo produto? Exatamente. Que curioso. Muda alguma coisa, porque a exigência do cliente, às vezes eu quero mais viscoso, eu quero um pouco mais denso, então isso a gente faz de acordo que o cliente prefere ou que ele queira, né? Então a mudança é muito sutil, mas o produto é original mesmo, sem nenhuma adição de amido em nada. A gente tem uma curiosidade maravilhosa pelo início dessas grandes trajetórias. Como é que foi lá atrás, Jair? Como é que você deu start nisso tudo? A empresa ela surge primeiro no sonho, né? A gente cria na mente que você quer ser um empresário e que você vai partir para isso. Eu brinco sempre que a distância do objetivo, né, é a distância que você pensa. E, na verdade, o que te faz caminhar até lá é a sua ação. Você começou, com certeza você já vai chegar. Então, quem mede a distância é você mesmo. Então, você começou, você já chega. Mas entrando nessa fase da Valeza aí, a gente fundou o Laticínio JL em 1/6/88, a gente começou em 87. Foi eu e meu irmão, eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, coincidentemente, era menino, né? Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, na verdade 13 para 14 anos, e aí eu trabalhei até os 17 no Grupo Pão de Açúcar. Naquela época não tinha essa coisa que o jovem só podia trabalhar depois de 16, e aí eu saí e montei a empresa com meu irmão, Jair e Lucimar, tanto é que as iniciais é JL. Laticínio JL. Em função disso, que a gente começou menino, eu fui até emancipado para poder fundar a Valeza. Né? Então, Olha. É interessante essa coisa que tive que ir no cartório lá, alguém teve que me... para ter responsabilidade de cuidar de empresa é grande, então precisa alguém emancipar. Quantos anos você tinha na época? Era 18 para 19 anos. Certo. A empresa tem 37 anos, para você ter uma Na ideia. época E eu sou fundador. Anos. 21 anos. Para ter a responsabilidade civil. Acho que é isso mesmo, 21. 21. E aí? Aí vocês abriram uma portinha ali, como é que era? A Valeza, ela iniciou em Arizona com acho que 400 litros de leite só. A gente tinha uma indústria que era uma indústria de... se não me engano, era de linguiça, né, ou de manteiga que tinha. A gente comprou esse prédio, na verdade nem comprou, a gente foi, alugou, e aí a gente começou o laticínio lá. Depois a gente comprou a chácara, tudo, e aí começou o desenvolvimento da Valeza, né, para chegar nesses anos todos aí. A gente veio, como todo mundo que começa, né, você tem o acesso ao crédito é difícil, e aí você tem que ter criatividade e força de vontade, né? A perseverança é o melhor negócio que você tem nesse início aí para você chegar
a ter uma empresa para ela perpetuar, né? Porque a maioria morre aí no primeiro ano e nos 10 anos morre quase 90%. Os números é do Márcio, que é mais fácil. E vocês tinham ali, você tinha 19 anos, seu irmão tinha... Você tem 21. 21, 20, por ali, vocês tinham Era. essa faixa. Era. E vocês vinham de família pobre, vocês tiveram algum suporte dos seus pais? Como é que foi? Não, a gente é família, eu sou de Pilar de Goiás. Então, assim, meu pai tinha fazenda, chácara, aquelas coisas, mas a vida do fazendeiro em si, naquela época que hoje não, você tem soja, tem leite, uma série de coisas. É uma vida pobre, né? A gente não tinha. Então, quando a gente veio para estudar em Goiânia, aí a gente resolveu falar, vamos criar alguma coisa diferente, porque quando a gente morava aqui, meu pai trazia alguns queijos comuns, sabe, esse queijo de fazenda? E aí a gente falou, será que a gente não monta uma indústria melhor do que isso? Foi aí que surgiu a ideia de fazer mussarela e queijo prato naquela época. E aí a gente começou por essa ideia de desenvolver um produto melhor, que é o queijo comum que a gente tinha de fazenda. Inclusive, Goiás não tinha muito essa tendência de comer queijo, comia só esse queijo da fazenda. E que a gente começou em praticamente 86, 87, né? Aí você imagina, tem bastante tempo. E aí não tinha, depois que foi desenvolvendo essa coisa da panificadora, dos produtos mais elaborados, e hoje Goiânia é metrópole, nisso não tem, mas a gente aperfeiçoou mesmo no mercado de São Paulo. Toda essa pegada de cor, de tipo de produto, a gente começou com São Paulo. Mas o que você credencia esse salto? Hoje a Valesa é uma marca nacional, né? Sim. Esse desenvolvimento aconteceu da seguinte maneira. Quando eu estava aqui, eu fui para São Paulo para desenvolver mercado. Eu lembro bem ainda que eu tive um delay aí, porque eu tinha tinha terminado de fazer o terceiro ano no Carlos Chagas. Eu estava bem preparado, mas eu não tinha jeito de ir para a faculdade em função disso. Eu fui para São Paulo para desenvolver o mercado, e aí lembro que eu resolvi, né, criar um espaço e fizemos uma pesquisa na região, para ficar na região de Campinas. A gente ficou em Limeira. Eu tenho casa em Limeira até hoje, tenho distribuidor em Limeira até hoje. Eu fiz faculdade em Piracicaba. Você fez faculdade de quê? De administração de empresas. Administração. Entendeu? Na Universidade Metodista Americana, Unimep. E aí eu me lembro bem que a maior briga que eu tive no Objetivo, porque eu estava sempre entre os 10 mais pontuados nos cursinhos que eles davam, naquelas provas que tinha. Ele queria que eu fizesse odonto, medicina. Eu falei, não, pô, tem empresa. E aí eu fui fazer administração de empresa a contragosto, porque na minha época quem fazia administração de empresa era filho de papai que tinha dinheiro e não queria estudar. Essa era a diferença. Era verdade. Aí você tinha um cara que era dono da concessionária. Com isso eu conheci muitos donos de rede de supermercado. Coincidentemente, uns que estudaram bem, as empresas continuam e outros quebraram, viu? Empresa grande. O networking começou lá. Começou lá, justamente por essa situação de conhecer essa turma que não queria estudar muito, porque eu até brinquei que quando eu estudava, na minha classe, eu contratava 4 dos que estudou comigo, e eu contratei 2 pessoas mesmo, de verdade. Contratou depois para trabalhar com você? Contratei porque estudou comigo, sabia que tinha competência e veio trabalhar comigo, trabalhou mais de 6 anos cada uma comigo. Que maravilha. Sheila e Priscila, não esqueço das meninas. Colegas de sala. Colegas de sala. Bacana. Vamos falar da OCB, Márcio? Fernando, a OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil, que no estado de Goiás é uma entidade muito bem conduzida pelo presidente Luiz Alberto. Está fazendo a revolução. E não é por acaso que os países, as regiões que mais se desenvolveram, todas elas têm em comum o cooperativismo, onde mais tem cooperativa. Quando você coopera, você divide forças, você consegue alcançar seus objetivos com mais facilidade. Então, você que já atua no ramo de cooperativa ou pretende atuar, você tem que se familiarizar, tem que conhecer a OCB. Márcio, como é que eu chego na OCB? Joga lá no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, OCB, você vai ter o contato dessa equipe maravilhosa e eles vão te dar toda a assessoria e suporte na sua atividade cooperativa. Jair, a indústria onde fica? Fica em Orizona, Goiás, né? Aqui na Estrada de Ferro, tão conhecida,
antes de Pires do Rio. Então, quem pega o caminho, você chega por Pires do Rio, chega por Anápolis e chega também por Leopoldo de Bulhões, Bonfinópolis aqui a saída. Começou lá e permanece lá. Sim. Inclusive, nós estamos com uma unidade já construída que deve entrar em operação no final desse ano agora ou no início do ano que vem. E o que hoje é o tamanho da sua empresa? Quantos funcionários? Vocês têm pontos de venda em quais locais do Brasil? Já tem mercado internacional? A Valesa hoje ela produz mais de 700 toneladas de queijos por mês, mais de 8 milhões de toneladas por ano. Nós temos marca própria, né, com as 3 maiores redes do país, entre queijos e requeijões. Não faz só requeijão para eles, a gente faz queijos também. E a Orizona hoje é a maior bacia leiteira do estado de Goiás. Então, a Valesa sempre fomentou muita produção de leite. Nós produzimos hoje mais de 123 milhões de litros de leite em Orizona. O segundo colocado em Goiás, que não sei se é Itaberaí, parece, que está com 80 e poucos milhões por ano. Então, nós não vamos perder esse primeiro lugar, não. E nós crescemos de 110 para 123. Então, quer dizer, que Orizona ainda continua crescendo. Não basta estar em primeiro, tem que crescer mais, né? Porque se você não imprime o crescimento, você não tem garantia que está fomentando essa produção, né? E aí a Valesa tem esse tamanho aí, a gente trabalha, então, esse fato de estar no Brasil inteiro devido às redes também. Talvez, como eu não chego com a marca Valesa, eu chego com a marca própria, que seria da Qualitá, do Carrefour e outras marcas. E como que você chegou nessas grandes marcas? A Valesa sempre foi muito séria nesse quesito de tratar bem eu diria assim, tratar bem o negócio que ela faz, muita seriedade. E nessa área de supermercado, às vezes, precisava de alguém que viesse e não tivesse um tamanho tão grande, né, para fazer certos produtos que talvez as grandes empresas não quisessem fazer. E depois que a gente teve a pegada de fazer o Pão de Açúcar, né, e eu já tinha uma história de ter trabalhado no Pão de Açúcar, querendo ou não, ajuda sempre um pouco. E aí a gente começou com uma empresa, aí vem engatilhando as outras, aí quando nós percebemos, nós já estávamos vendendo mais de 300 toneladas de produtos para as redes. E hoje, quantos colaboradores tem na empresa? Nós temos hoje mais de 272 colaboradores diretos e em torno mais ou menos de 323, parece, produtores, fornecedores de leite. E a gente fomenta, para você ter uma ideia, eu acho que entre a minha empresa e as empresas que captam leite em Orizona hoje, que fomenta mais ou menos em torno de 35 a 40 milhões de reais por mês de leite em Orizona. Olha o impacto que isso deve fazer na economia de Orizona. Que hein? maravilha, a economia de Orizona gira em torno da Valesa. Não só da Valesa, né, mas tem outras, mas assim, eu estou te dando que é um município muito forte, muito pujante, justamente porque tem, como se diz, giro de dinheiro mensal lá. Ainda tem soja, tem milho, tem frango, tem uma série de coisas que a região ainda produz. A sua trajetória profissional, a trajetória da empresa, ela foi sempre linear? Foi sempre ascendente, digamos assim? Ou você teve momentos de altos e baixos? Você chegou a pensar em desistir em alguma fase? Não, eu já passei 3 crises, né, fenomenais, daquelas boas, porque o Brasil, na verdade, a nossa economia é uma batida de coração, né? Em cima e embaixo o tempo inteiro. Haja-se governos diferentes e a empresa tem que sobreviver às intempéries. Isso tem que ser considerado a todo tempo. Então, nós vivemos independente de governos. Então, nós temos que aprender a conviver com qualquer tipo de governo se você quiser ter uma empresa que tenha uma longevidade, porque eu acho que 37 anos já é um bom tempo também, né? Então, a Valesa tem essa pegada e passemos crise sim, né? É possível que eu consiga te falar 91, eu acho que 96, né? E essa 2008, né? 2012, não lembro mais qual foi, mas assim, mas tudo levado por situações de integração, de Mercosul, de
mercado internacional, porque à medida que nós fomos ficando transnacionais, né, que eram multinacionais, hoje não é mais, então à medida que nós começamos a ter produto de qualquer canto do mundo aqui, a gente tem que ficar mais eficiente e tem que produzir o produto do gosto que o brasileiro queira comprar. Então, se o que vem de fora tiver uma qualidade tanto ou quanto, você tem que aproximar ou fazer melhor, não tem jeito. E o caminho inverso? Vocês exportam? Nós temos hoje, já cadastrado no FDA, acho que 3 ou 4 produtos. A gente está trilhando esse caminho. Por coincidência, a gente... falar isso às vezes parece que... eu nunca quis ter uma empresa monstra. Eu falo isso, parece hipocrisia, mas não é. É a grande verdade. Eu nunca quis ter uma empresa que ela me tirasse a paz. Quem conhece há mais tempo que trabalha comigo ou que convive comigo sabe disso. Eu quero trabalhar, mas eu quero ter qualidade de vida. Eu quero jogar meu tênis, eu quero fazer as viagens que eu quero. Então, quer dizer, hoje já está mais fácil porque hoje, né, a modernidade permite que você esteja longe e tenha tudo à mão. Mas eu nunca quis ter uma empresa monstra, mas a gente foi levado a crescer nos últimos 4 ou 5 anos em função porque os players ou as empresas concorrentes começaram a ficar muito grandes. E aí, você sabe, navio pequeno perto de navio grande ou é Não bem pode ser complicado. esmagado, né? Tem que crescer Porque a também. onda pode ser que te encobre, então você tem que tomar um cuidado. Às vezes é necessário provocar esse crescimento, que também é saudável, tem que... Então, vocês estão exportando? Estão Não, nós estamos começando? preparados para Preparando. isso já, o caminho já está trilhado. Uhum. Né? A gente tem produto com gosto e com paladar lá fora, a gente já mandou, já testou. Que seriam quais? O requeijão, principalmente, ele já está, né, nessa coisa aí. Nós temos um queijo coalho lá fora, né, em 2 versões, e a gente está testando já o queijo prato nosso, que é muito similar ao cheddar que eles têm lá fora, só porque o nosso é muito mais saboroso. Então, a gente está criando esse caminho para poder já começar a trilhar essa exportação aí que a gente pretende. Vamos falar da Equifax Boa Vista. Antes da pergunta, segura a pergunta, Márcio. Fernanda, nós sempre estamos aqui trazendo um alerta para o comerciante, para o empreendedor, que no dia a dia do seu comércio ele tem que preocupar, obviamente, em vender, mas tem que olhar também a questão do recebimento, senão fica uma questão incompleta. E quando você vai vender no crediário, é importante você ter um sistema de proteção ao crédito que vai te ajudar nesse processo, não só mostrando que talvez o consumidor tenha alguma restrição, mas também qual é o limite de crédito, né? Você entender mais o perfil do seu cliente, até para você poder ajudá-lo também na aquisição daquilo que realmente ele vai conseguir efetuar o pagamento. E o melhor sistema de proteção ao crédito do Brasil é o sistema Equifax, que é também conhecido como SCPC, ou Sistema Boa Vista. Ele vai te dar todo esse suporte, esse respaldo. Márcio, mas como é que eu tenho acesso a esse órgão de proteção ao crédito? Você tem que ir nas nossas associações comerciais, lá a nossa equipe vai te ensinar como que funciona e você não pode perder, tá bom? Tamo junto. Agora a pergunta. Agora vamos lá. Jair, você, no intervalo aí da sua fala, você comentou que quer trabalhar, mas também não abre mão da qualidade de vida. Sossego né? Gosta de jogar um tênis, gosta de fazer suas viagens. E a gente vê algumas histórias até de sucesso que parece que o empreendedor, o grande empresário, ele faz questão de enaltecer que ele só trabalha, que ele nunca tirou férias e tal. Eu, particularmente, sou mais ou menos do seu lado. Eu quero trabalhar, mas eu quero também aproveitar. Né? Então, esse ponto de equilíbrio que você já conseguiu, ele também foi importante até para você espairecer um pouco as ideias, né? Ter uma visão de negócio. Não, a gente precisa de ter, eu diria que essa oxigenação mental. O esporte, ele faz parte, né? Tanto é que a Valesa tem uma escolinha em Arizona que tem 27 anos. Nós tivemos agora, a TV Anhanguera teve com a gente lá fazendo toda uma entrevista, né? Porque foi, não, vamos fazer o seguinte, aí você vai lá ver, filma lá, que é muito mais fácil. E aí a repórter foi lá porque é melhor você comprovar, né? Então, eles comem pão com requeijão ou creme de leite e leite com Toddy. Isso é bancado pela empresa nesses anos todinho. E nós temos ainda, doamos 2 quadras de tênis
para o município de Orizona recentemente, é o esporte que eu gosto, mas a Invalesa fez e doou para o município. Está lá no estádio de Orizona. Inclusive, teve a oportunidade do Caiado, num dia que teve no evento, ele inaugurou lá essas quadras e a gente doou para o município justamente. E tem criança também em projeto social fazendo tênis. Então, quer dizer, Que bacana. a gente tem esse lado, mas é o lado que eu te falo, é o prazer, porque nós não vivemos sem o social. É bobo de quem achar que você não está integrado. Então, quanto mais próximo você estiver, as pessoas também reconhecem. Eu falo isso porque a gente tem esse convívio harmônico mesmo com o município de Orizona, com a Bacia Leiteira de Orizona, porque nenhuma empresa no estado de Goiás fez o leite crescer como nós fizemos em Orizona. Acho engraçado você falar de Orizona, porque eu conheço tanto Orizona como eu conheço também a sua empresa, que inclusive é uma empresa fabulosa. E eu confesso assim que Orizona é muito conhecido pela cachaça. Sim. A cachaça de Orizona ultrapassa fronteiras, né? E essa questão do leite, que inclusive tem um apelo turístico e também de chamar investimentos muito forte, mas eu vejo que o município talvez ainda não tenha despertado sobre a importância de explorar esse fato. Né? Não, mas é porque a cachaça não deixa de ser um folclore em si, né? Eu me lembro uma vez que mandei fazer uma pesquisa, ou não sei se alguém da cultura de Orizona fez, não, tinha 51 alambiques em Orizona, para você ter uma ideia. Nossa, tá difícil concorrer, hein? Mas aí, assim, não sei se tem todos esses, mas evidentemente que eram os pais, né, os avós que faziam, então a molecada foi deixando isso de lado. Uma pergunta que não quer calar. Cachaça com leite faz mal? Nunca fez, e outra coisa. Mas hoje já é bem conhecido como Valesa, hoje no Brasil inteiro. Hoje. Uma cachaça com assim, queijinho, gente. A expansão vai bem. disso. Como vai, né? Como vai bem. E olha que o pessoal faz uso, como se diz, direitinho em Orizona, viu? Com moderação, evidentemente. Harmoniza bem. O nosso podcast ele é muito direcionado para quem quer empreender. Né? Então, Perfeito. Você já comentou que você fez uma boa formação acadêmica, eu conheço a Unimep, já estive lá, em Piracicaba, não é? Sim. Um campus fabuloso. Mas depois dessa formação, a empresa ela foi ganhando muita estrutura. Você continuou com as qualificações ou você ficou mais no operacional? Não, após isso eu tive que fazer controladoria e finanças, né? Porque senão você não consegue ter... mas eu fiz muitos cursos adicionais, né? Então, hoje, se você não conhecer um pouco de tudo, né? A grande vantagem de ter administração de empresa é que a amplitude é grande. E aí você foca naquilo que você acha que é importante. Se você não conhecer um pouco de tendência, de marketing, porque hoje o cenário ele é mais importante que você ter dinheiro. Você pode ter muito dinheiro hoje, mas se o seu cenário for ruim, daqui 5 anos você não tem nem um centavo mais. Vai investir errado, vai criar situações diferentes e, possivelmente, pode não se ganhar dinheiro com as decisões que tomar. Então, se você quer construir alguma coisa, se prepare junto. Porque o pessoal reclama, não tenho tempo. Não, eu estudei, trabalhei, tudo junto. Eu fiz minha faculdade trabalhando. Pra você ter uma ideia, quando eu lembro da Folha de São Paulo, né, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu conseguia ver, quando a internet chegou, eu conseguia ver a Folha de São Paulo, ler ela tipo meia-noite, o assunto do dia seguinte, porque o pessoal tinha que antecipar as notícias, né, que ia rodar no dia seguinte. Quando eu chego em Orizona, em 98, que quando fizemos a dissolução da sociedade mais o meu irmão, que eu assumi, aí você sentiu aquele vago, né, da informação, da tecnologia, não tinha nada. Hoje vejo que nós temos tudo, né? Telefone, internet, podcast, tudo que você quer hoje você tem. Se não dá para ouvir agora, eu ouço depois, né? Tem o link, então, quer dizer, eu acho que quem quer se preparar, ele tem que fazer por onde? Ele tem que fazer. Eu já fiz uns cursos muito interessantes, que, inclusive, quando eu fiz o meu curso de HP, eu fiz com um professor da aeronáutica, entendeu? Lá como é que chama? Perto de Porto Ferreira lá.
da escola da aeronáutica, ele foi 4 domingos, 4 horas por domingo, ele falou, quem quiser vir, o curso vai estar dado, a faculdade propiciou, quem quis fazer, faz. Entendeu? Se eu pegar ela hoje, quiser saber que dia e que hora que você nasceu, eu consigo fazer pela HP. E se você quiser fazer um investimento hoje, 2 equipamentos, né? Um custa 10 milhões e outro custa 5. Aí você tem a demanda que você quer, você consegue fazer num determinado tempo, qual dos dois é mais favorável para você investir ou não. Então, se você não criar condição para aprender, você não vai saber qual dos dois você vai comprar. Peraí, eu tenho tendência de crescer? Tem. Você acha que eu vou projetar esse crescimento a quanto? Aí você projeta, faz o cálculo, peraí, essa aqui não é a máquina que eu quero comprar essa outra. Isso é decisão hoje. Você é presidente do Sindleite também, Sim. Sindleite Goiás. O produtor de leite, ele é sofrido, né? Ele está sujeito a tantas intempéries, é um mercado tão sensível. Parece que é. Mas não é. Então aquele que a chororô, reclamação quando que joga tem, o leite lá na porta do negócio. Aí é quando ele pede que a energia não vem. É que é o seguinte, é trabalhoso o leite, a gente tem que dignificar. É melindroso. Não tem que dignificar o produtor até não querer mais. Mas ele é um produto hoje que a gente não faz jus ele no Brasil, porque se você pegar em preços nominais, em dólar, o preço do leite no Brasil é um dos melhores do mundo. Ele está igual aos Estados Unidos, está igual à China e está igual à Europa. Ao tempo que qualquer do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, abaixo de, vou te dar só exemplos, entre 30 e 35 centos de dólar. O do Brasil é 50 centos de dólares. Quando eu estive agora, inclusive visitei um laticínio que faz 9 milhões de toneladas de provolone, é o maior produtor de provolone do mundo, exportador também. Onde fica? Na Itália, na região de Milão ali, eu não sei precisar a cidadezinha, mas chama Auricchio. Inclusive eu tive a oportunidade de tirar uma foto com um provolone de 500 quilos, ou seja... Ô, louco! 5 mil litros de leite para fazer um queijo. Isso é o sonho de qualquer ratinho, hein? Estive lá. Então, eles estavam recebendo 4.800 de dólar. Né? Se você pegar 4.800 de dólar e multiplicar por 6, né? Vamos pegar 5 vezes 6, R$33. Então, as cooperativas receberam bem melhor no Brasil esse ano, várias vezes. Então, é sofrido? Precisa tecnificar e precisa trocar a genética, né? Porque eu estava falando num evento no dia do leite, né, com a governadora, com a vice, com a primeira dama, aliás, né, o governador não estava aí, e a gente estava no evento, eu falei, não, se Goiás pegar as vacas e trocar pelas vacas, ou colocar a mesma quantidade de vaca do Paraná, nós dobramos o volume de leite de Goiás. Então a Valesa sempre trabalhou com genética em função disso. Porque você pega uma vaca que dá 10 litros, troca por um de 40 litros. As vacas do Paraná rendem mais. Se você pegar, fazendo uma analogia, se você pegar quantas vacas nós temos de lactação aqui no Goiás? Sei lá, tem 100 milhões de vacas, ou 100 mil vacas, não sei. Aí você pega 100, tira as nossas, põe iguais, da mesma genética aqui, você dobra o leite de Goiás. Pra você ter uma ideia. Então, precisa assistir esse produtor menor com vaca de mais qualidade e tecnificar ele também, que a maioria hoje, né, Orizona hoje é um exemplo para o estado de Goiás e para o Brasil em muitos quesitos, né? Hoje tem robô tirando leite em Orizona. Olha, vamos falar sobre isso já. Antes vamos prestigiar a Solute. Fernanda, a Solute é uma empresa que dá muito orgulho para nós goianos. Ela é simplesmente a maior do Brasil em certificação digital. O certificado digital, gente, eu sempre uso o exemplo do cheque sem fundo. Cheque sem fundo não cheque em branco. Mas cheque sem fundo também é ruim, viu? É melhor. Hoje, alguns que estão nos ouvindo aqui, a moçada mais nova não sabe nem o que é cheque. Antigamente, como era muito utilizado, quando a gente falava a expressão dar o cheque em branco, significava que você estava correndo risco enorme, que a pessoa podia colocar um determinado valor lá que não era o combinado, ou entregar um cheque para que não era a verdadeira merecedora daquele documento. Hoje, o cheque em branco é o certificado digital
e muita gente não dá a devida atenção. Através do certificado digital, é a sua assinatura. Então, a depender do que você está assinando ali eletronicamente, você pode se colocar numa situação de muito risco. E diante desse cenário, você vai fazer o certificado digital em qualquer lugar, em um local que você não tem confiança, credibilidade, então você tem que ir nas nossas associações comerciais, que são entidades idôneas, são parceiras da Solute, e algo também muito importante, parte dessa receita é para o sistema das associações comerciais, para ela se manter, se organizar, defender aí o comércio goiano. Então falou certificado digital, falou associação comercial. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, nós estamos recebendo aqui Jair Borges, CEO fundador da Valeza e Laticínio JL. Acabou de lançar uma aqui que tem robô tirando leite. Fala pra gente sobre essa história e eu quero saber de outra. É mito aquela história de que colocar ópera para as vacas ouvirem, colocar música clássica faz com que o rendimento aumente, que elas deem mais leite? Isso é verdade? Fernanda, eu não vou discordar, né? Que nem o Márcio aqui. Se tiver qualidade de vida, melhor, não é? Então, eu acredito Entendi. que Funcione. Talvez não funcione para todas as vacas, né? Porque o gosto é eclético, né? Pode ser que Tem não vaca seja que o gosta mesmo. de funk. Essa analogia é complicada, né? Não Precisa dá. descobrir qual é o gosto musical das vacas, Pode ser. do rebanho. Mas essa coisa do robô, isso é verdadeiro. Se tiverem a oportunidade, né? O robô hoje, você tem uma ideia, as vacas que têm robô em linha, elas vão sozinha lá, porque chega, faz cosquinha, limpa as tetas, tira o leite, analisa o leite e Fantástico. se tem alguma coisa, por exemplo, né? Ele separa de curral ainda, abre a porteira X, e nós temos acho que na região acho que tem uns 6 já. Ele Então, é grande, o robô? não, é que a gente acha que o robô é que movimenta, né? Tipo um Aham. ser humano, não é nada disso, né? É uma máquina que ela vai disposta, que tem a entrada do curral, para você ter uma ideia, então ela abre a porteira, a vaca entra sozinha, então quando tem uma, a outra não entra, elas brigam para entrar, você imagina, a hora que elas estão pesadas de leite, ela vai lá, tira o leite e alivia, ela faz por conta, tem vaca que vai 4 vezes lá lactar, então quer dizer, as lactações mais que nós temos normal hoje é 3 no máximo, a maioria 2, então pra você ver. Então o conforto animal é muito maior se você for analisar. E tem mais uma, né? Não cai de moto, não bebe cachaça demais, o robô, então geralmente a dificuldade da mão de obra no campo está muito grande, como está no todo o Brasil, né? Acho que está bem É só crítico. pegar E a vaca gosta da lactação por meio do robô? Prefere até do que a mão humana? Como é que é isso? Assim, hoje não tem mais mão humana, viu, Fernanda? Isso é conversa, é mito. Aonde tira leite, hoje é tudo ordenha, e não tem aquele negócio de machucar peito de vaca, porque tem tanta coisa que você vê, e aí o pessoal cria, né, uma dificuldade para, você não precisa tomar leite porque você já ficou na idade que não precisa tomar leite. Então, quer dizer que tem eu brinco sempre, você quer ter um ossinho de soufflé, né? Sabe aquele chocolate todo rendado por dentro? Não toma leite e não come queijo, você vai ter um osso daquele jeito. Aí quebra bacia, braço, né? Muito mais fácil. Por quê? Porque o cálcio, né? A vitamina do leite, as proteínas do leite, ela é tão boa quanto do ovo. Né? A gente sabe muita coisa em relação a isso, só porque a sociedade fica à parte, porque hoje tanta informação demais, ela gera informação, mas gera desinformação. E muita gente, às vezes, chega e fala mal do leite, fala mal do queijo, sem nenhuma razão, em função da falta de conhecimento, de atualização. Tem uma onda forte aí, anti-lactose, né? Tem uma onda forte de intolerância das pessoas defendendo que o leite provoca uma série de reações no organismo, alergias. Você já entrou nessa de produzir leite sem lactose, requeijão sem lactose? Precisou Não, ceder? já temos esse produto, né? Só porque o alcance deles ainda está menor ainda, mas temos mussarela zero lactose, tem requeijão zero lactose, então tem produtos hoje, parmesão, todo parmesão que é curado, ele é sem lactose, viu, para vocês saberem, já é naturalmente, que o tempo de maturação já faz ele ficar zero lactose. E o sabor é parecido? É melhor, igual, não muda nada. Então essa intolerância, a gente brinca sempre,
é que os tempos modernos nos colocaram também com muita coisa, muitos aditivos, muitas coisas que nós temos, que possivelmente a não produção de lactase, né, que é o que nós produzimos, A enzima, né, a né? enzima que é a lactase, para quebrar a lactose e não ter nenhum problema, eu acho difícil não alguém que... você viu que a gente tem lactase até um certo tempo, depois de uma hora para outra você fica intolerante, né? Então, o cuidado é para que se você desiste, eu acho que fica pior, né? Eu acho que, não sei, eu nunca parei de tomar, eu nunca tive, mas tem muita gente que está se tornando intolerante, nós não tínhamos tanta gente, ou talvez também não tinha tanto conhecimento, mas esse pessoal da intolerância à lactose é bem pequena, não, é um percentual pequeno, mas é sofrido, eu sei que não é fácil. Jair, e como é que você está enfrentando o dilema de questão de mão de obra? A gente observa que os empresários que nós tivemos a oportunidade de receber aqui, todos reclamam dessa situação. Você está numa cidade que o Horizonte deve ter uns 20 mil habitantes. Então, dentro de um Na universo de 20 mil verdade, tem habitantes, você tem uma menos demanda de mão de obra 15 muito... mil habitantes nós temos no município inteiro, é um município grande, e 9 mil só na cidade, o resto tudo bem distribuído na produção. Então, é um desafio a questão da mão de obra local. Como que está sendo gerido Ó, isso? nós temos hoje lá, né, a prefeitura, a Oderich, a Valesa e outras empresas de grãos em si, de rações também, né? Tem 2 empresas grandes de rações lá, então a demanda está muito grande por mão de obra e realmente essa necessidade ela é latente. Nós estamos precisando de mão de obra, sim. E a gente não pode culpar esse ou aquele governo, porque isso é complicado, não dá para você direcionar, né, a política. Isso, eu acho que o mercado ele vai se adequar. Agora, mão de obra ela vai faltar a vida inteira. Nós temos hoje vagas na minha empresa permanentemente, tipo 20 vagas, entendeu? Isso é quase 10% da minha mão de obra efetiva. A gente está precisando colocar gente com qualificação e realmente está faltando gente, está faltando mão de obra. Você trabalha diariamente nas empresas? Você mantém um ritmo de trabalho constante? Ou você já é aquele líder que aprendeu a delegar e consegue ficar uns dias fora da empresa? Eu cheguei quarta-feira, né? Eu saí dia 12, só cheguei quarta. Passeando? Tava em Ushuaia. Oh, maravilha! Eu tava longinho, tava lá no fim do mundo, né? Trem do fim do mundo, da cidade de Ushuaia, quase perto das Malvinas lá. Então, assim, eu acho que a empresa ela precisa sobreviver ou existir sem a minha presença. Hoje isso é mais que necessário. Então, se você quer ter tranquilidade para viajar, para fazer suas coisas, a empresa precisa funcionar. Então, se ela tem uma gestão que ela consegue visualizar os próximos passos, ela vai ser bem gerida e isso não tem problema nenhum. Então, você precisa, sim, delegar para a gente que tenha responsabilidade, que saiba levar a empresa de acordo que nós temos definições e metas. Se isso ocorrer naturalmente, qualquer pessoa pode seguir. E em qualquer empresa, eu digo sempre que empresa diferente é só a fachada. A hora que você entra para dentro, ela fatura, ela cobra, ela emite duplicatas, ela tem financiamento. Então, quer dizer, todas as empresas elas são iguais. O que muda é a fachada. Então, se você quer ter tempo para você, prepara as suas pessoas. Boas pessoas, elas vão te trazer mais tranquilidade para você fazer o que quer também. Você já começa a pensar em sucessão? Em preparar o seu sucessor, quem vai te substituir? Hoje você precisa ter a sorte, né? Graças a Deus eu tenho a sorte de ter lá um sucessor, estou preparando ele. Gustavo é meu filho, mas eu tenho a dona Fernanda que também trabalha comigo lá. É a sua xará e ela é a que paga as contas hoje, ela que é a financeira pesada, então você já sabe que eu estou bem protegido. Só que quando eu viajo ela vai comigo, sinal que a coisa funciona, né? Então, vocês, os dois conseguem sair ao mesmo então tempo. Se nós vamos sair, o financeiro sai e eu saio, né, Márcio? É sinal que funciona. Então eles estão comigo, eu estou preparando ele, né? Embora a pegada dos meninos hoje é diferente, né? Mas assim,
traz ideias novas, essa coisa da modernidade que é muito importante. E eu estou preparando isso. Então, eu tive a sorte de ter, eu tenho muitos amigos empresários que não têm sucessão, ele não tem a quem passar a empresa. E isso fica parecendo que você tem uma vela sem fogo, né? Ela não vai acender nunca. Então, esse é um cuidado que eu acho que tem que ter, ou você prepara a empresa antes, né? A garantia de sucesso ou de longevidade, ela depende muito só de você criar um conselho de gestor que vai fazer isso andar. A maioria das empresas funcionam assim. Jair, e nós trazemos aqui no podcast também muitos atores políticos, e muitos alertam que a reforma tributária tem um potencial muito negativo para o estado de Goiás, de perder indústria. Essas indústrias, muitas se fixaram aqui através de incentivos fiscais e tal, e que a tendência é elas, com a reforma tributária, irem para São Paulo, para os grandes mercados consumidores. Agora vamos olhar a visão de um industrial que já está aqui em Goiás. Você acha que também vai ter um impacto forte na economia goiana? Eu acho que tirar a competitividade dos estados é um grande erro, né? Porque se você está num grande centro, que nem São Paulo, perto do maior centro consumidor, que se você estiver em São Paulo, você está muito próximo do Paraná, no Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Quer dizer, quem vai deixar de ter uma indústria lá e ter aqui? No nosso caso, nós temos uma vantagem ainda, porque lá não tem leite, né? Mas a carga tributária, ela vai afetar muitas empresas. Então, o cuidado que se tem que ter é com empresas que não dependem do campo, não é do agronegócio, essas empresas que vão só encaixotar produto ou fazer fórmulas, ele pode mandar a indústria para lá. Vou te dar um exemplo de São Paulo, do IPVA, coisa simples. Os carros híbridos que não são produzidos em São Paulo pagam IPVA, os que estão lá não pagam. Aí o exemplo claro que eu tenho de um rapaz que presta serviço para nós lá, ele tem um carro, aí o dele é R$8.000, do colega dele é 0. Ele falou, eu vou trocar meu carro, vou ter que comprar outra marca aqui. Pra vocês terem uma ideia que realmente afeta o comércio e afetam as empresas. Então, eu acho que, imagina que não está nem no roteiro, né? IPVA não tem nada a ver com... Deu um exemplo diferente. A gente traz a reflexão para cá. Isso, eu estou dando um exemplo que é fora do IVA, do que nós temos proposto, porque a tendência é que todos os impostos do Brasil vão crescer na ordem para quem paga menos aí, mas na ordem aí de quase 10%. É muita coisa. É muita coisa. É um peso grande para a gente carregar, né? E o consumidor, no final... Que vai pagar a conta. Também, que vai pagar claro. a conta, ou paga mais ou paga menos, né? Que a gente brinca sempre, mas a ponta é que vai estar o reflexo. E aí... Já é outra dúvida aqui. Você é um caboclo... Sicredi antes. Vamos falar do Sicredi primeiro. Vamos lá. Sicredi, ele é uma cooperativa de crédito. Ele possibilita todos os produtos, serviços de um banco tradicional, mas com a grande diferença. Lá você não é correntista, você é cooperado. Então, os resultados ali da cooperativa, você faz parte deles. E outra grande vantagem do Sicredi, o atendimento é humanizado, é personalizado. Quem é cooperado do Sicredi como eu tenho certeza que concorda com o que eu estou falando. Então, você tem que estar dentro de uma instituição de crédito que vai realmente te dar o respaldo. E lá, quem vai empreender vai ver que realmente você está conseguindo um grande respaldo, um grande apoio. Então, é um convite que nós fazemos, vá conhecer o Sicredi, você vai ver que lá toda a sua tratativa é diferenciada. Jair, você é um caboclo que fala bem, já mostrou capacidade de gestão, é líder classista, que é o presidente aí do Sindileite. A política nunca bateu na sua porta, não? Partidária que eu me refiro. A questão da política é o seguinte, o pessoal tem cobrado muito que os empresários têm que começar a fazer parte da política, até para mudar a gestão, né, da maioria das prefeituras, dos governos em geral, porque a gestão pública está pobre de conhecimento e pobre de gestão. Algumas que estão conseguindo sobressair nisso. Goiás fez bem o dever de casa aí, né?
Para mim, a nossa menina da economia, a Schmidt lá, que era muito boa, né? Perdemos ela para outro estado Ana aí, Paula, mas né? a Paula... Foi para São Paulo, se acho não que me foi engano. Brasília, eu acho que não sei. É? Brasília e São Paulo, foi uma coisa assim. Então, ela pegou o estado de Goiás, por exemplo, e fez uma gestão, falando só financeira. Para você ter uma ideia, a amplitude que isso é. Então, o empresário já está acostumado com lidar com fornecedor, com prestador de serviço vários, ele está acostumado a gerir conflitos o tempo inteiro. Porque a política, às vezes, quando a gestão é muito austera, aí fala, vou perder o voto desse pessoal tudinho. E aí acaba que não se faz o que se deveria fazer. Porque o efeito positivo a longo prazo, ele é muito grande, né? Se você tem uma gestão que as empresas fechem no azul, que a gente fala, a chance, né, de você ter a assertividade em tudo é muito maior. Então, esse para mim é a dificuldade. Mas trazendo para o pessoal mesmo, eu nunca quis me envolver com a política, justamente porque sempre a política vinha com essa coisa de que, não, você tem que ceder, você tem que criar. Eu acho que se eu fosse um gestor público, eu ia fazer o que era certo. Eu tenho essa pegada de não abrir mão de muita coisa que eu acho que vai afetar a gestão. Então, eu acho que, às vezes, a gestão pública se peca pela dependência ou do partido, ou dos aliados, ou do pessoal que faz parte, ou da pretensão futura que ele tenha. O famoso rabo preso, né? Então, isso é muito difícil, né? Então, haja dinheiro e haja gestão compartilhada, né? Porque não dá. Então, eu acho o seguinte, tem que se criar um movimento que o pessoal entenda que aquilo é uma maneira de gerir. E a parte da longevidade é os projetos continuados que você tem de futuro ou que você quer para a sociedade. Porque toda vez que eu faço um projeto, a pessoa que assume depois de mim, isso não é prioridade para ele, no final o que vai acontecer? Vai se ter 2 projetos inacabados. O que eu comecei e o que o outro começou. Então, tem países que dá para se espelhar bem, porque às vezes o governo, ele é o governo, mas a trajetória do que se quer fazer tem umas linhas básicas que todos têm que seguirem. É o problema da descontinuidade. Exatamente. Então, tem projetos estudados que qualquer governo que entra ele tem que fazer. Você pode atuar aqui. Tem países que já estão assim, tem muitos países que estão desenvolvendo mais rápidos em função de ter um plano diretor que ele tem longevidade, 10, 15 anos, então, quer dizer, aí vai passar 2, 3 governos que tem que continuar Você investindo. planeja de 4 em 4, né? Tem que fazer um planejamento de 40, 50 anos, né? Para dar continuidade ao Fernanda, projeto para você do conhecer a outro. minha empresa, hoje você tem empresa pequena, se for analisar no hall, né, de grandes empresas, você leva 1 ano para conhecer ela, se você como gestora. Então, para você ver a dificuldade que é, a pessoa chega numa prefeitura, até ele ter todo o conhecimento do que ele vai gerir, ele vai levar um tempo. E depois que ele conhecer, ele vai ter que descobrir a diferença que é uma gestão assertiva de uma gestão que está acontecendo. Porque se ela tivesse boa, era só continuar. Então, é essa distância que eu acho que falta para o gestor público, para o gestor hoje das empresas, das grandes corporações. Tem um detalhe que ficou lá atrás na nossa conversa que eu não quero deixar passar batido, que é o fato de você manter uma escola há 27 anos. É isso? É É uma a escolinha escola? de futebol, né? Que coisa E é interessante. mais de 500 crianças. 500 crianças. Então essa coisa assim, é uma coisa assim, eu sempre gostei de jogar bola, sempre gostei desse lado esportivo. E Ele eu torce acho pro Vila Nova. não, um braço eu torço pro social. Goiás, eu posso ficar tranquilo. Olha, É um se você Só falar pra esse nome definir. mais uma vez, não vão cortar o programa, viu? É esse Já tá braço de verde, já tá social da enrolado. empresa, né? Assim, eu sempre gostei, né? E eu acho que as pessoas vivem melhor com esporte. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando você pega um menino, por exemplo, que ele estuda de manhã e à tarde ele vai para a escolinha, né? Às vezes ele chega na casa dele, a geladeira está vazia, a mãe
né? Hoje tem tanta mãe que está criando os filhos sozinhas, né? Aí chega na geladeira, abre, não tem nada, vai para a rua. Aí chega lá na rua, é droga, é cigarro, é bebida, né? Então, se ele vai para a escolinha, ele vai se alimentar de verdade, vai fazer esporte, então ele vai gastar energia, ele chega em casa, toma banho e vai dormir. E o contrário também é verdadeiro. E vai ter acesso a um esporte que dificilmente uma criança pobre tem, que é o tênis, né? Tem o tênis e tem o futebol, tem os Futebol dois, também. então ele ainda escolhe ainda, né? Ele pode, que o tênis não tem tanta gente, você consegue pôr tanta gente em quadra, mas o futebol é um negócio que hoje nós temos. As meninas hoje, né? Inclusive na filmagem tem meninas jogando junto com os meninos. Eu achei super interessante porque a gente tem um negócio que está funcionando, né? E funciona bem, isso que é importante. Mas você não pode deixar essa assistência, que é o mais importante, porque ela tem que ter o cunho social. E o cunho social é justamente essa, para poder ver as pessoas evoluírem. Parabéns por esse olhar, parabéns por essa sensibilidade. E é uma forma, não deixa de ser uma forma de retribuir, né? O que Deus te entrega, também tem um pouco disso. Eu né? nunca fui assaltado, você tem uma ideia, Fernanda? Nunca fui. Então, eu acho que a sociedade também percebe. Eu acho que é um negócio assim que a gente não... né? Eu não sei como falar isso, mas eu acho que há retribuição da sociedade, sim. É claro que você pode estar na hora errada, no momento errado, em algum ponto, mas eu não tenho nada que reclamar, nem de Orizona, nem nenhum lugar que eu passei, porque eu acho que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, talvez eu esteja fora de moda, né? Porque né? O cara que só trabalha, não, eu não. Eu acho que tem que Desfrutar. tem que trabalhar, mas você tem que ver o fruto do seu trabalho, você mesmo usufruir dele. Porque não adianta eu deixar para o meu filho, para o neto, para quem quer que venha, né? Porque eu acho que eu tenho que viver junto isso que eu estou fazendo. E eu acho que aí é que precisa. Então, porque o pessoal hoje acha que é só trabalhar e criar novidade, fazer coisa diferente. E eu acho que não, esse olhar nas pessoas ainda que está precisando, eu acho que ele ainda merece né? Eu diria que um carinho diferente. Falamos da Tempo? A Tempo é uma empresa que trabalha no ramo de telefonia. Ela consegue, por conta do volume de linhas que ela adquire, levar para o mercado consumidor dentro de um valor imbatível. E outra marca muito bacana da Tempo, quando eventualmente você tiver alguma dúvida, questionamento, você precisa ir lá, ficar se humilhando naquelas centrais de atendimento, o atendimento é personalizado e também é mais um produto da rede de associações comerciais, você fortalece o sistema, as entidades que vão te defender. Então faça igual eu, peguei todas as minhas linhas telefônicas, levei para a Tempo. E, Márcio, mas como é que eu chego na Tempo? É só procurar as associações comerciais que lá eles vão dar todo o suporte para você. Vamos embora agora. Vamos nessa, Márcio? Eu tava com a esperança de ganhar um queijo aqui hoje, mas tá bom. Mas Acho que eu vou lá em Arizona buscar meu pacote, viu? Mas você já tem uma tarefa para poder atualizar em relação à produção de leite, né? Eu vou já conversar em umas 2 fazendas para vocês vejam. Pronto. Vejam o robô trabalhando. Bora? Eu vou aceitar o convite, bora. E lá em Arizona você sabe como é que é, né? É café com queijo. Não é com pinga, tá? É café com queijo. A gente queria cachaça com queijo. A cachaça traz, faz em outro momento, né? Obrigada, Jair. Muito obrigada. A gente encerra o nosso papo aqui. Obrigado a vocês. Muito bom, Márcio. Muito bom, Fernando, estar com vocês aqui. É importante a gente levar um pouco de conhecimento. Pelo menos a gente acha que sabe alguma coisa, Vivência, né? Vivência, né? Eu acho que isso é importante. E se puder, né, que nem eu falei para você no início aqui, se puder inspirar alguém, né, que seja bem-vindo, venha trabalhar na área do empreendedorismo, que ele é um bom negócio, não precisa ficar com medo, então tem que ter garra. Com certeza inspirará. A gente está indo embora. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Bye, bye. Vai.